Homeostase é a embaixada do The Hong New Digital Art Bienal em São Paulo. Boa noite. Vamos começar? Todo mundo pronto? Bom, a gente tem hoje a honra de ter aqui com a gente a Gisele Bigelman, que é artista, professora, curadora, entre outras muitas coisas. O Thiago Carrapatoso, pesquisador e curador. E o Rudá, que também é artista e... que mais que eu videomaker e um dos sócios da Planalto. Incrivelmente, nessa mesa aqui, a gente tem dois artistas da Bienal, que é a Planalto e a Gisele. Então, eu vou passar aqui a fala para a Gisele, que vai começar sobre o nosso tema dessa mesa, que é a arte pós-internet. Então, bom, primeiro, boa noite. Vocês conseguem, tá muita sombra aqui em cima putz, ficou tudo esticado, né? Tá muito fora de proporção? Acho que não. Tá bem esticadão, né? Tá tudo... Bom, assim vai ficar, a gente não teve tempo de testar. Bom, primeiro, boa noite. Eu queria agradecer o convite, não só para estar aqui essa noite, mas também pelo convite para a participação na própria The Wrong Biennale. Não é a primeira que eu faço parte, na verdade, acho que eu integrei a primeira delas, quando era só online. Então, é uma satisfação dupla estar aqui, estar na realização física da Bienal e sendo essa realização física na cidade onde eu vivo, em São Paulo. E a satisfação, na verdade, é tripla, né? Porque dividir a mesa de debates com o Thiago Carrapatoso é realmente especial. Nós costumamos nos divertir muito, nós já tivemos vários momentos aí de insights muito importantes, tanto para mim quanto para ele, e esse tema nos é muito caro, né? Essa ideia de uma arte pós-internet. Eu vou começar um pouco pelo começo. Essa discussão ela se tornou hoje recorrente, mas costuma-se, né, localizar a definição de arte pós-internet a partir de uma entrevista da Marisa Olson num blog que é We Make Money, Not Art, numa entrevista onde ela comentava que nós estamos vivendo, quando indagada sobre o que seria a net art hoje, ela comentava que nós já estaríamos vivendo um momento de uma arte pós-internet. E isso se tornou uma bola de neve. O que seria esse pós? Porque esse pós estaria colocado aí. Será que a internet teria acabado? Será que não existiria mais arte na internet? Será que não existiria arte depois da internet? E, na verdade, a reflexão era muito mais simples. Era uma ideia de que a arte, as redes, elas chegaram a um ponto de ubiquidade tal que qualquer arte, depois de um determinado momento histórico, assim, e eu expandiria essa questão, não só a arte, como qualquer outra questão da contemporaneidade, ela passa a ser mediada pela internet. Então, já não faz mais sentido falar em uma arte para a internet, né? Não falar em uma net art, uma art, net art specific,
quando tudo está já dentro ou mediado pelas redes. É impossível estar fora das redes, né? Eu tenho insistido muito e já escrevi uma série de ensaios sobre o assunto, é que a ideia de virtualidade é um anacronismo do século XX, né? Essa oposição real-virtual, ela se tornou um cacoete e que nós teimamos em carregar. O fato é que as redes elas se tornaram tão mescladas ao nosso presente, nós vivemos um estado de cibridização tão irrevogável que é impossível se falar numa arte que seja específica e que ocorra só dentro das redes. Ela passa a ser qualquer arte, ela passa a ter a questão da internet como horizonte, porque a internet é o horizonte da nossa experiência histórica. É impossível fugir disso no século XXI, né? Não que tudo ocorra dentro da internet, isso sim foi um dos equívocos aí dos anos 90, acreditar que existiria um mundo do Alice no País das Maravilhas, que nós viveríamos aí dentro de uma espécie de um Second Life, né, onde nós ficaríamos ali presos como avatares, olhando o mundo do outro lado do monitor, mas o horizonte epistemológico da nossa cultura é um horizonte da cultura das redes, né? E um dos momentos, acho que bastante emblemáticos desse processo é pesquisas que começam, né, a elaborar como nos libertar dessa prisão dos cabos, das baterias e fazer com que essas tecnologias passem cada vez mais a se mesclar ao nosso corpo e às nossas atividades. O contraponto disso é óbvio, e a gente vai chegar nisso ao final da apresentação, é um aumento cada vez maior da capacidade de rastreamento, vigilância e monitoramento na medida em que essas redes migram, né, com uma intensidade, com uma intimidade tão grande para para aquilo que nós temos de mais íntimo, né, que é o nosso aparato bioquímico e fisiológico. Assim, traços desse processo de vazamento irrevogável aí da internet para as coisas vão desde coisas muito banais, como os QR Codes, né, os códigos de resposta rápida, que já se tornaram quase que uma tatuagem urbana, algo que assim, já faz parte da paisagem do começo do século XXI, é a primeira escritura concebida para ser lida em movimento e que vai aderindo aos mais diferentes suportes, inclusive à própria natureza, né? Esse daqui, em particular, é um código QR que dá acesso a um audioguia de um parque no interior da França, né? Tudo, na verdade, acaba passando por uma série de desejos, de utopias e de sonhos aí que já vêm embalados desde dos anos, pelo menos desde os anos 50, e que aparece com a coisa mais clara aí nessa imagem do Agente 86, que é ter as tecnologias o mais acessíveis e o mais reversíveis, né, possíveis e ao nosso alcance sempre que nós quisermos. Nós ainda não chegamos, de fato, a esse ponto, assim, a esse horizonte tão bem resolvido do sapatofone, né, do Agente 86, nem do relógio de 1001 utilidades do Dick Tracy, mas esses dispositivos eles são muito emblemáticos, né, dessa ambição
de que a cultura das redes ela sempre foi uma cultura pensada para além do confinamento atrás do monitor ou presa nos cabos e nas baterias, né? Eu gosto muito de uma frase do Pranav Mistry, que é aquele designer que eu mostrei no início, que é quando ele diz que libertem os pixels dos seus bolsos, né? Ninguém nasceu para ficar atrás de um monitor. E eu iria mais longe, diria que talvez a grande questão filosófica que nos anima nessas relações todas é um princípio muito mais antigo, né? Um princípio, de fato, aristotélico, né? O homem é um ser político, ou seja, o lugar dele é a polis, é a cidade e não o escritório, né? Então, portanto, é por isso que a cultura das redes ela vazou e tende a vazar cada vez mais para fora dos aparelhos que nós convencionamos a, de alguma maneira, criar analogias, né, com aquilo que seria a experiência da internet, o celular, o computador, os equipamentos em si. A tendência é que, de fato, ela se espalhe e cada vez mais seja o horizonte dentro do qual nós vivemos. A grande questão é como problematizá-la criticamente, não nos tornarmos escravos, né, de empresas que controlam esses sistemas e dentro dos quais nós passamos a operar como funcionários, né? O William Mitchell dizia que a rede nos transformou em sujeitos nodulares, né? Ou seja, que nós nos transformamos em nós desse processo e que isso é o que dá a dimensão social da experiência cultural da nossa época. Nós estarmos em relação ao outro. Isso é o que também permite o monitoramento na escala, né, macro, global e microscópica como nós vivemos, né? O fato é que acho que isso também nos leva a pensar essa questão de uma arte pós-internet, ou que é um mundo, na verdade, pós-internet, que nós estamos vivendo aqui num mundo de naturezas expandidas, que já não cabem mais nas definições clássicas do que era entendido como o lugar da vida em oposição da natureza em relação ao que era artificial, né? A própria noção do que é o corpo humano hoje passa muito mais por um desenho como esse, que é uma síntese de um mapa, de um mapeamento genético, né? E é exatamente assim, e não com um tubo, com aquela imagem de tubo de ensaio, como a gente vê nos desenhos animados do Frankenstein, né? Com monstrinhos, né? E com pessoas com injeções. Na verdade, são processos que transformaram, e foi isso que o código, que o Projeto Genoma fez, né? Transformou a compreensão da vida num mapa informacional, né? Isto é um ser humano, acreditem ou não, né? É assim que ele é lido e é assim que ele é percebido, assim, por mais que temem em a priori identificar isso como um eletroencefalograma ou qualquer outra coisa, isso é o código, o sequenciamento genético de alguém, né? E de novo, eu volto à ficção científica, porque isso essas pautas, elas já vêm, nós tendemos a nos surpreender, eu não sei com o quê, porque, sim, essas pautas elas já vêm sendo discutidas nas utopias e nas distopias com as quais nós convivemos há décadas, né? Essa é uma imagem assim das mais conhecidas do Brasil, o filme.
aonde, enfim, essa questão dos corpos que são remodelados e reconfigurados já problematizam essa revisão de uma história livre do atavismo biológico, que é algo que o Projeto Genoma coloca em pauta e que está nesse conjunto de vetores aí de uma ordem, de uma arte pós-internet, né? E que vai se manifestar em projetos, aí falando, chegando em arte, né? Enfim, falando, vamos falar de arte, enfim, em projetos, né? Como dessa artista, né? Da Willy Westphal, que é uma designer, uma artista holandesa, que vem discutindo e pesquisando esse tema, né, de uma próxima natureza nos trabalhos, e tem esse projeto, né, dos Mutators, né, que são essa estética das mutações, né, e de como isso vai criando toda uma outra constelação e uma outra noção, né, tanto de indivíduos como de vegetais, que já não são mais aquela natureza romântica que nós identificávamos como aquilo que vem da terra, porque isso, na verdade, apesar de brotar em algum lugar, isso é fruto de alguma equação feita em algum laboratório em algum momento. Em algum momento ela deu ruim, ela deu wrong. E, enfim, e ela cria uma outra estética, né? E ela cria um outro padrão, e ela cria essa possibilidade de uma outra arte onde outros padrões vão começar a aparecer, inclusive repensando os nossos limites entre o que é o natural e o artificial, né? Essas estéticas dos ruídos, né? Um dos trabalhos mais célebres está em exposição aqui em São Paulo, né? Os Postcards from Google Earth, né? Do Clement Valla, e que é muito mal, sempre muito equivocadamente interpretado como um conjunto de erros de processamento do Google Earth, e não é isso, né? Exatamente é o trabalho que talvez mais dê legibilidade a essa perda de referência entre os limites entre natural e artificial nos parâmetros como nós estávamos acostumados, e como a rede nos tirou dessa possibilidade de reconhecimento. Na verdade, o que acontece aqui, o Google Earth, ele capta as imagens, não são fotografias, né? São pontos que vão sintetizando ponto a ponto as imagens, e esses são pontos que não, por algum motivo, estatisticamente, eles não chegaram. Não tem nada a ver com glitch, né? Não tem nada a ver com um ruído de processamento do arquivo, né? Como aquelas imagens que foram apresentadas antes da nossa discussão, coisas como nós estamos mostrando também na Bienal, né? É um trabalho já, entre aspas, clássico, né? Mas é um dos mais emblemáticos dessa ideia de uma arte pós-internet, né? Uma arte que só é possível no âmbito mediado pela cultura das redes, e é algo que só existe para além da experiência do monitor propriamente dito, né? Essa, sim, é uma imagem, esse é glitch, né? E é uma outra experiência de trabalho, enfim, e são naturezas de imagem completamente diferentes, né? Essa, sim, é fruto de um ruído de processamento de imagem. É uma série minha, O Deserto Rosso, que é com... enfim, que são só imagens com
com paisagens de obsolescências tecnológicas, e essas ruínas tecnológicas são uma outra dimensão dessa arte pós-internet, né? A outra questão aí para terminar, e para ficar aí no tempo dos 20 minutos que eu me prometi, né? É o contraponto dessa experiência, dessa vida absolutamente mediada em todos os sentidos e cada vez mais não só mediada, mas interpenetrada pelas redes em todos os sentidos. São os rastros que nós vamos deixando, né? Acho que um dos trabalhos mais geniais nesse sentido, e que vários de vocês devem conhecer, é esse que é a edição de um livro que lembra o Olipô, ou aquelas obras... não por acaso a artista é uma artista francesa, né? Que o livro se chama My Google Search Engine, né? My Google Search History, que é um livro no qual a artista Albertine Meunier imprimiu todas os rastros das buscas arquivadas que ela fez ao longo de um ano no Google, né? Foi em 2010, não sei se vocês lembram, que nós descobrimos que o Google arquivava tudo que nós fazíamos, né? Tudo que a gente buscava ficava arquivado em algum lugar. E, no momento em que isso foi descoberto, isso foi compartilhado que, bom, já que estamos sabendo, podemos acessar esse manancial de dados que fica registrado sobre nós. E ela imprimiu isso e transformou num livro, e é uma loucura, né? A leitura disso, e você ler, você parar para reler o que você processou, né, ao longo de um ano, todas as suas idas ao banco, todas as suas idas ao cinema. Bom, o livro é realmente encantador, ele entra muito nessa tradição de uma literatura já bem contemporânea, e assim, quase que explícito no que tange o que é arte, net art, né, depois da internet, e o que é a ideia de uma cultura do rastreamento. Esse é outro trabalho bem entre os clássicos, né? O Josh Bagley é um artista americano super conhecido e tem vários trabalhos nesse âmbito das estéticas da vigilância, e esse Information of Note é um dos primeiros trabalhos dele, e é feito com os arquivos de rastreamento da polícia de Nova York, que, depois das Torres Gêmeas, passam a tentar identificar todos os lugares, né, a partir de uma unidade que eles chamam unidade demográfica, unidade de coleta de dados demográficos da Polícia de Nova York, os lugares que seriam os lugares típicos dos muçulmanos, né? Como a gente pode ver pelas fotos, são absolutamente genéricos. Mas esses lugares vão sendo rastreados e as imagens vão sendo coletadas. De novo, como no caso do Google, essa informação acabou vazando e essa base de dados acabou, por isso, tendo que ser publicizada e compartilhada com o todo, apesar de continuar sendo mantida. O que o Josh Bagley faz é transformar, recuperar essas imagens e retrabalhá-las em outros formatos, onde fica muito mais claro o grau de banalidade delas e o nonsense, né, dessa cultura extrema do rastreamento em alguns dos seus momentos limites, né?
Finalizando, o último aspecto onde essa questão dessa relação, né? A gente já passou pelos ruídos, a gente já passou pelos rastros, e é óbvio que o último lugar onde a arte, depois da internet, vaza, e com muito maior potência, é nas ruas, né? E isso vai acho que desde que nós descobrimos a potência aí do acesso à mediação pelos celulares, tanto eu quanto Rafael Lozano Hammer, como uma série de artistas, já vínhamos fazendo uma série de experiências desde o início dos anos 2000, em painéis eletrônicos, cruzando acesso à internet com estruturas urbanas, e essas coisas vêm num crescendo até entrar mesmo, não só no equipamento urbano, mas na cultura urbana propriamente dita. Esse trabalho, esse projeto, o Aphrodite Project, da Noreen Leddy, é uma designer americana, ela vem desde 2010 desenvolvendo essas sandálias, plataformas para prostitutas de rua. Essas sandálias, elas acionam calls, né, para delegacias femininas e disparam, né, vídeos nos quais é possível você, quando recebe a chamada, já ter as coordenadas de GPS, as imagens do que está acontecendo, sem que essas mulheres, em posição de vulnerabilidade total, tenham que se manifestar, ou gritar, ou ficar mais vulneráveis do que elas já estão numa situação de violência. Um dado que é muito legal desse projeto é que ele foi feito depois, sempre em diálogo com essa população, sem nenhum intuito moralista ou paternalista de recolocação ou de como vamos tirar essas mulheres das ruas, e sim tentando sanar, dialogar com um dos problemas mais urgentes e mais candentes dessa população feminina, que é a violência a qual ela é submetida cotidianamente, né? Atacada pelos clientes, pela polícia, por todos os lados, né? Então, é um projeto assim, onde essa questão da arte pós-internet fica bem clara, todos os contornos muito definidos, né? Bom, é a ideia que a gente aprendeu, enfim, se convenceu, né? A ideia ficou clara, acho que para o mundo como um todo, já vinha desde o Occupy Wall Street, mas assim, saímos do Facebook, né? Assim, a arte estava fora da internet, vazou da internet, porque nós nos apropriamos das redes de tal maneira que elas são hoje a plataforma a partir da qual nós vivemos e não dentro da qual nós organizamos o nosso mundo, né? Eu queria finalizar, mas acho que vou passar depois do Tiago falar, até porque esse trabalho está no SESC 24 de maio, e... Oi? Falar depois, eu acho que depois a gente falar da internet, que sim, a gente tem essa questão dos ruídos, a gente tem essa questão do rastreamento, a gente tem essa questão das ruas, e a questão das ruas, ela não é só a questão da mobilização, ela é também o lugar por onde vazam todos os ódios e os espetáculos mais dantescos, e como eles são mediados pela experiência das redes também. Eu estou envolvida num projeto que se tornou muito maior do que eu, que se chama Odiolândia, que foi um projeto que nasceu a partir
dos ataques, das operações do governo do Estado e da Prefeitura na Cracolândia em maio e junho de 2017. Eu não estava no Brasil em nenhuma dessas ocasiões, coincidiram com congressos em que eu estava fora, e eu acompanhei isso muito via vídeos pela internet. E começou a me chamar muito a atenção os comentários que eram feitos sobre esses vídeos, diferentemente das mobilizações, como as que ocorreram em 2013, ou mesmo as contra e a favor ao impeachment, que também mobilizaram muito as redes sociais. Esses foram ataques, essas operações não foram esperadas, então a quantidade de imagens sobre elas é muito menor, o que faz com que os vídeos sejam acompanháveis e que eles se repitam muito. As imagens se repetem, mas os comentários, eles não se repetem. E os comentários me chamavam muita atenção porque, na sua maioria, eram francamente favoráveis à forma como foram feitas as intervenções. Até aí, enfim, estamos num regime democrático, por mais que eu seja contra como foi feito, há quem possa defender, não da maneira como foi defendido nesses comentários. E a maneira como isso era defendido nas redes, incorporando uma retórica assim, que beirava contornos nitidamente nazistas e com toques de apelo à limpeza étnica. E, olha, eu repito, eu não estou dizendo que as operações tinham o objetivo que os comentários davam, mas os comentários é o universo com o qual eu trabalhei. Trabalhei com o universo das redes, não com o universo dos governos. Eu trabalhei com como a população recebeu e respondeu a isso. A dimensão mais atordoante desse outro lado da experiência das redes nesse mundo pós-internet e desse mundo das redes nas ruas, que vai além de uma série de outras utopias e distopias que nós já aprendemos, de alguma forma, a lidar. Esse projeto chama Odiolândia, ele lida com essa cultura do ódio a partir de um recorte muito particular, que foi essa ação na Cracolândia, mas eu entendo esse projeto como um ovo da serpente. Ele é uma lente de aumento que dá uma leitura não só da cidade de São Paulo, mas dessas ambivalências da experiência das redes na contemporaneidade. E depois que nós terminarmos as nossas apresentações, se sobrar tempo, eu passo um trailerzinho. Se não, que eu acho que é muito melhor, eu convido vocês para assistirem o vídeo na sala instalativa no Sesc 24 de Maio, até o final de janeiro, na exposição São Paulo não é uma cidade, as invenções do centro. Eu falei 20 minutos e 30 segundos, então eu agradeço vocês pela paciência e passar aí a palavra para o Thiago. Ai, calma aí. Não, mas foi pensando no trabalho da Gi que eu concluí que a internet deu ruim. Eu não sou artista nem professor, então eu vou ler, tá?
Antes de entrar especificamente no que é arte pós-internet, é importante analisarmos dois cenários. Como a arte abordou a tecnologia durante os anos, incluindo a internet e a exploração tecnológica em si, e o que é a internet hoje em dia. Nos primórdios dos dois lados, havia a exaltação e a euforia de que tanto a tecnologia quanto o mundo conectado era a solução de todos os nossos problemas. Uau, agora nem precisamos fazer tarefas chatas e repetitivas, é só automatizar o processo que, tchan, resolvido, terei muito mais tempo livre. Do outro lado, hoje, se pode mandar mensagens para alguém do outro lado do mundo em poucos segundos. Todo mundo poderá dividir e distribuir seu conhecimento de forma democrática e gratuita. Que demais! Daí a gente pensa no Fordismo e na concentração da internet em grandes monopólios privados e vemos que, na verdade, a história não aconteceu muito bem como a gente imaginava. E a plena verdade, a qual nós temos que nos acostumar, é que a internet deu ruim. E deu ruim mesmo. Eu vou entrar nesses meandros aos poucos para vocês verem como é verdade que a internet deu ruim. Mas primeiro eu vou passar rapidamente por alguns experimentos históricos que desenvolviam arte tendo meio à tecnologia. Eu vou tentar. Eu falo rápido. Desculpa. Tá meio quebrado porque, né? Vai, vou tentar. Todos nós sabemos como o determinismo tecnológico provoca euforia em nossos corações. Sempre, sempre há a próxima tecnologia que nos salvará de todos os pecados e erros que cometemos no passado, ou que então nos fará ter muito mais tempo para o lazer. A gente sempre acredita nisso, e isso até tem um nome, além de determinismo tecnológico, que é o otimismo cruel, que foi teorizado por Laurent Berlin para tentar explicar nossa cegueira, principalmente em relação ao capitalismo, no qual nós sempre acreditamos que, se trabalharmos duro, poderemos ascender socialmente e mudarmos a estrutura em que vivemos. Para ela, nós possuímos uma relação afetiva com o presente, sem tentarmos entender as reais causas e consequências do que está ao nosso redor. É quase a mesma coisa que acontece em relação à tecnologia. O Salvador chegará amanhã. Eu não vou detalhar mais profundamente o pensamento de Berlin, mas é importante frisar o nome que ela dá para esse sentimento de relação com o nosso modelo socioeconômico, que é o otimismo cruel. Quando vemos grupos incipientes, como o EAT, o Experiments in Art and Technology, em Nova York, ou as Novas Tendências, na então Iugoslávia, além do pioneirismo de ambos os grupos, se vê também o entusiasmo das pessoas participantes em relação à sua produção. Todos mostram e discutem o que eles fizeram é o novo, o futuro, o que será a realidade não só desses pequenos grupos, mas também da sociedade inteira. Os Novas Tendências, inclusive, para alguns pesquisadores, como o Armin Medosh, nunca sei pronunciar esses sobrenomes, podem ser considerados como precursores do pensamento livre, do copyleft e das comunidades de software livre. E o mais engraçado é que um dos nomes mais relevantes do grupo é um pintor brasileiro, o Valmir Mavigner. Só que, além do plano das ideias, há o plano que muitos de nós esquecemos, que é o da realidade. Ah, não! Bastante. Isso aqui é um texto do MoMA, falando sobre o próprio EAT, que eles fizeram a exposição Nine Evenings, e naquela frase que está sublinhada, está falando que... Tá lindo, né? Tá falando que quase nenhuma obra funcionava e que as pessoas quase morreram de tédio na abertura e na exposição. No Nine Evenings. Durante essas experimentações com arte e tecnologia, o que quase ninguém fala ou se lembra é que nenhuma obra funcionava por muito tempo. Mesmo na abertura das exposições, que mostravam quanto a tecnologia era, vamos dizer, interessante e que mudaria radicalmente nossas vidas, diversas obras ou não estavam funcionando, ou funcionavam por apenas algumas horas e já era. Alguém... Opa. Então, alguém já foi no File, por exemplo? Mesmo até em outras exposições icônicas para arte e tecnologia, como foi o caso de software no Jewish Museum ou The Machine as Seen in the End of the Mechanical Age, no MoMA, diversas obras simplesmente não funcionavam. Daí aqui tem um determinismo tecnológico que fala que tipo, as pessoas ficaram vangloriadas, achavam um negócio muito legal, tal, não sei o quê. Nessa parte aqui. Então, em cima é o boredom, tipo, nada funcionava, e embaixo, mas nossa, tipo, não funcionava, mas era genial. Quando o espectador, isso estamos falando da década de 60, então entenda como uma audiência que estava maravilhada com a possibilidade de deslumbrar o que se via apenas pelos Jetsons. Se deparava com a obra, ela simplesmente não existia. E estamos falando de artistas que marcaram a história da arte. John Cage, Vitor Conte, Hans Hack, Joseph Kosuth, Namjoon Paik, Lawrence Weiner, Robert Rauschenberg e etc.
Tudo isso para falar que o erro não é algo do acaso. Nos processos tecnológicos, ele é uma constante e não uma exceção. Tanto é que, mais para frente, veremos diversas explorações artísticas no que se denominou de glitch art. Eu não vou fazer essa parte, tá? É a arte da falha, do erro. O que eu quero demonstrar com esses exemplos é que nós temos a tendência de ficar tão excitados com as tecnologias e acreditarmos tão cegamente que elas são a nossa salvação que deixamos de lado e ignoramos os erros, o que deu errado. O que não era para ter acontecido, mas aconteceu. E a internet deu errado. Até o então otimista e idealista Tim Berners-Lee, em uma entrevista recente ao The Guardian, já diz que as coisas não parecem mais promissoras quanto eram quando ele criou o www. Diz ele, abre aspas, nós temos esses anúncios obscuros que me miram e me manipulam, e aí somem, porque eu não consigo marcá-los. Isso não é democracia. Isso coloca quem é selecionado nas mãos das empresas mais manipuladoras que estão por aí. Fecha aspas. E ele continua, abre aspas de novo. Nós estamos tão acostumados com esses sistemas de manipulação que as pessoas acreditam que é apenas como a internet funciona. Nós precisamos pensar em como ela poderia ser. Resumindo, deu errado. O que ele está falando é que a internet hoje está longe de ser o espaço democrático que foi tão almejado em seu início. Com o passar dos anos e a evolução tecnológica, grandes empresas descobriram meios de compartimentar o conteúdo, como os apps. Processar as informações e vendê-las a outras empresas como publicidade. Aliás, hoje as grandes corporações da internet têm um grosso de seu lucro provindo de nada menos do que publicidade. Logo, toda a experiência do usuário está centrada em grandes marcas, que resolvem suas demandas por vídeos, áudios, socialização e comunicação. Qual serviço usar, no fim, parece ser uma escolha, já que você teria total liberdade para não usá-los. Mas, como a centralização é tão forte, redes sociais viraram plataformas de notícias e informação, broadcasting ou video on demand são as novas televisões e música só se escuta por serviços pagos. Não tem muito como escapar. Tanto é que as empresas de telecomunicação sabem disso e criam lobbies para quebrar a neutralidade da rede, em vários países, como Portugal e Espanha, e pelo que tudo indica o que vai acontecer com os Estados Unidos. Sem a neutralidade da rede, as operadoras ficam livres para cobrar mais pelo acesso a essas grandes plataformas, já que consomem mais banda de sua conexão. Ou reduzir o tráfego em outras que você ainda não pagou. No fim, isso centralizará ainda mais o uso que se tem da internet e impedirá com que novas plataformas, com serviços menos mainstream, sejam fáceis de ser achados pelo usuário comum. O que fazer, então? Em 2005, Paulo Sirio, Alessandro Ludovico e Hubert Morgan criaram a instalação Google It Itself. A obra questionava a popularização do mecanismo de busca, consistiu em um sistema que usa AdWords em sites fantasmas, que eram acessados por bots, que clicavam nos anúncios gerados pela empresa de tecnologia. O lucro que os cliques gerava era depositado em uma outra empresa, a GTTP LTDA, criada especificamente para receber essa verba, que era usada para comprar ações do Google. O intuito dessa forma era conseguir, com o passar do tempo, ser sócio majoritário e transformar o Google em uma empresa pública controlada pelos usuários. Além de uma ameaça de processo por parte da filial da empresa na Alemanha, que é aquela cartinha que passou ali, obviamente os artistas não conseguiram comprar o gigante da tecnologia. Mas eles conseguiram $400 mil em ações. É verdade. Porque todo mundo que clicava passava a ser... O usuário, passava a ser o responsável pela ação que tinha no Google. Você pagava, você era sócio. Isso daí eu não sabia, eu não tinha visto. Mas enfim, essa obra, além de questionar a parte do monopólio nos serviços online, também possui uma abordagem muito similar encontrada no Manifesto Aceleracionista, escrito por Alex Winans e Nick Srnicek em 2013, quase 10 anos depois da obra. Segundo eles, abre aspas, aceleracionistas querem libertar as forças produtivas latentes. Nesse projeto, a plataforma material do neoliberalismo não precisa ser destruída, precisa ser reaproveitada para fins comuns. A infraestrutura existente não é um estágio capitalista a ser esmagado, mas um trampolim para lançar o pós-capitalismo. Fecha aspas. Em outras palavras, o que os aceleracionistas pregam é utilizar ferramentas presentes no mundo neoliberal para ir contra o próprio capitalismo, da mesma forma que Sirio, Ludovic e Hubert Morgan propuseram com o Google It Itself. Usar a relação capitalista para destruir o próprio capitalismo.
Além da questão da supremacia das grandes companhias, há também a questão de como a relevância é interpretada por os algoritmos proprietários desses serviços. Os feeds das redes sociais, por exemplo, não são mostrados em tempo real, ou seja, quando o seu amigo ou a pessoa que você segue publica, mas sim são organizados conforme o algoritmo acredita ser relevante para você naquele exato minuto, seja de um minuto atrás ou 2 dias. Há uns anos, por exemplo, o mundo viu as plataformas de vídeo e redes sociais serem tomadas por interpretações do Harlem Shake. Diversos grupos, principalmente brancos do hemisfério norte, gravaram vídeos com danças frenéticas e muitas vezes até erotizadas, reinterpretando a dança que surgiu no Harlem, em Nova York. Os mecanismos de busca mostravam milhões de exemplos dessas reinterpretações. Mas alguém sabe de onde veio isso e como se originou? Naquela época, era quase impossível encontrar vídeos que demonstravam a dança de comemoração como em jogos de basquete no bairro negro de Nova York. Mas as versões com as pessoas brancas estavam a 2 cliques de distância. Isso fez com que a plataforma, na época chamada de Policy Mic, mas agora só Mic, publicasse um artigo sobre o que eles chamaram de Internet Gentrification, ou gentrificação na internet. De acordo com o artigo, a cultura negra diversas vezes na história influenciou a cultura branca. Mas, em alguns casos, abre aspas, a cultura branca exagera. Esse ato de exagerar pode ser referenciado como gentrificação cultural, ou apropriação cultural, na qual os originais são expulsos de seus estilos e modos por causa da magnitude de pessoas copiando seus estilos de vida, que faz com que as pessoas de onde essa manifestação nasceu não veja isso como algo mais interessante de se fazer. Fecha aspas. A apropriação cultural é algo que tem sido constantemente discutido, né? Mas o que não se é discutido é como o algoritmo por trás das plataformas de busca acabam contribuindo para a exclusão cultural. No fim, para se encontrar o real Harlem Shake, aquele feito para comemorar as partidas de basquete, naquela época, era uma tarefa hercúlea, em que se precisava chegar à página 12, 13, 14 dos resultados para conseguir ver a origem de tudo isso. Já nos primeiros resultados, porém, se encontravam os vídeos dos apropriadores dos brancos. Logo, uma pessoa desavisada acreditaria que, pela quantidade e pela relevância, eram os brancos que criaram aquela determinada manifestação. Essa forma de organizar o conteúdo na internet, em que prevalece o que alguns determinam como mais importante, no entanto, na realidade apenas no meio online, claro. A nossa história é baseada também na eleição por alguns do que é a narrativa oficial, e inclusive do que deve ser preservado para a prosperidade. Isso é algo bem visível no trabalho Gross Fatigue, em que a Camille Henron tenta mostrar os diferentes mitos e histórias envolvendo a criação do mundo e a evolução das espécies. Em um bombardeio de imagens capturadas no Google Images e nas coleções do Smithsonian, um narrador integrante do The Last Poets, considerado como um dos precursores do hip-hop e também originários do Harlem, lê trechos dos mitos e lendas que Enron encontrou em sua pesquisa no Smithsonian em estilo hip-hop, demonstrando uma certa violência e gravidade na forma como organizamos as nossas histórias e como publicizamos isso de forma a não considerar outras perspectivas importantes. Como ela diz em uma entrevista, abre aspas, no caso da cultura ocidental, comparado às culturas tradicionais, nós podemos falar de violência, principalmente na forma como objetos são reunidos e coletados. Isso claramente inspirou uma das perspectivas do meu filme. O fato de ver que a maior coleção do Museu de História Natural é a coleção antropológica, e, em particular, a coleção de objetos nativos americanos acumulado durante as guerras. Fecha aspas. Ou seja, a história nativa de uma localidade entra como antropologia, e não como uma história oficial de lugar. No fim, na internet acabamos, por outros meios, replicando problemas e situações até desonestas que acontecem no mundo físico, como o caso do que é relevante para a sociedade. A tão almejada democratização, como se alardeou nos primórdios da rede, está longe de ser uma realidade. Até o contrário. O que vemos é a concentração cada vez maior nas mãos de um número muito pequeno de serviços. Esses serviços, no entanto, teoricamente, e teoricamente já que não dá para comprovar, uma vez que o código deles é fechado, se baseiam em nossa navegação para considerar o que é o conteúdo mais relevante. Aliás, não só na nossa navegação, mas como usamos o telefone e até como falamos perto do aparelho. Quantas vezes você viu o post de alguém assustado que apareceu uma propaganda de algo que a pessoa apenas falou há menos de um minuto no telefone? Na teoria, é o que falamos, é o que fazemos, o que procuramos que gera relevância. Logo, é como se nós mesmos fomentássemos e criássemos bolhas de interesse que apenas demonstram aquilo que já estamos acostumados, o que é o mesmo que dizer, em outras palavras, que reafirmamos e replicamos a cultura hegemônica em tudo o que fazemos. Mas esse uso tem um outro lado muito pior,
que é o das questões dos metadados, que deixamos por aí enquanto estamos livremente navegando pela internet. Em um dos episódios da terceira temporada de Mr. Robot, o protagonista Elliot está a revirar o lixo de sua irmã, em busca de alguma informação importante sobre ela. Não é spoiler, tá? Ele diz, abre parênteses, não, aspas, metadados, a história por trás dos dados. Conseguir informações é uma coisa, mas saber como ela foi criada, onde e por quem pode ser muito esclarecedor. Na maioria das fotos que as pessoas postam no Instagram ou no Facebook, elas não sabem que elas acabaram de dar para qualquer rede social o modelo de sua câmera, seu telefone, seu nome e sua localização. Tudo escondido dentro dos metadados da fotografia. Fecha aspas. E são esses dados que as plataformas usam para direcionar os anúncios para audiências específicas que as empresas escolhem. Então, no fim, no modelo econômico que vivemos atualmente, quem possui mais dados sobre as pessoas, mais poderoso fica. Em julho de 2010, a revista inglesa The Economist publicou um artigo com o título Social Networks and Statehood, The Future is Another Country, ou Redes Sociais e Soberania, o Futuro é um Outro País, em que descrevia como os milhões de usuários da rede social Facebook, naquela época, geravam tanto poder ao serviço quanto ao de um Estado-nação. O começo do artigo descreve um encontro virtual histórico entre o recém-eleito primeiro-ministro britânico, David Cameron, e o dono da rede social, Mark Zuckerberg. O intuito do chat era pegar dicas sobre a responsabilidade que é administrar milhões de vidas. Em vez de pedir conselhos a algum outro chefe de Estado, ou mesmo consultar sua equipe dentro de sua administração, Cameron foi pedir conselhos ao soberano Zuckerberg. Como diz o artigo, abre aspas, de algum modo, parece absurdo chamar o Facebook de um Estado e o Sr. Zuckerberg seu governador. O Facebook não tem nenhuma terra para proteger, nenhuma polícia para segurar as leis e a ordem, não possui sujeitos conectados por uma clara compilação de direitos, obrigações e sinais culturais. Comparada com a cidadania de um país, ser membro da rede social é facilmente adquirido e renunciado. Nem o chefe do Facebook e seus executivos dependem diretamente da aprovação de um eleitorado, que pode destituí-lo. Tecnicamente, as únicas pessoas para quem eles precisam reportar são seus acionistas. Mas muitos analistas da web detectam sim características de um país no Facebook. Daí abre aspas e aspas. É uma ferramenta que permite com que as pessoas se juntem e controlem seus próprios destinos, muito como uma nação-estado, fecha aspas, diz David Post, professor de Direito da Temple University. Se essa descrição soou como uma lisonja para os grupos do Facebook, muitas vezes reunindo pessoas com opiniões lunáticas e aversas, então é melhor lembrar a clássica definição de uma nação-estado moderna. Como Benedict Anderson, um cientista político, coloca, tais políticas são comunidades imaginárias, que cada pessoa se sente conectada com milhões de outros anônimos cidadãos. Em séculos passados, as pessoas se espelhavam em seus reis ou bispos, mas em tempos de alfabetização massiva e impressão em línguas vernáculas, como Anderson argumenta, conexões horizontais importam mais. Fecha aspas. 5 anos mais tarde, em maio de 2015, a Carta Capital publicou o artigo Golpe do Facebook. Começa com a descrição da última cúpula das Américas no Panamá, em que, como descreve a revista, abre aspas, o jovem executivo Zuckerberg circulou pela reunião dos chefes de Estado como se fosse mais um deles, ou pelo menos como um presidente do Banco Mundial, não como mais um participante do Fórum Empresarial Paralelo. Chegou a invadir, por engano, uma reunião entre os presidentes do Panamá e República Dominicana. Fecha aspas. Isso aconteceu simultaneamente ao acordo feito o empresário e a ex-presidente eleita Dilma Rousseff para criar um protótipo na comunidade de Heliópolis e São Paulo do Internet.org. A diferença entre 2010, do artigo da The Economist, e 2015, da Carta Capital, é que a rede passou de apenas 500 milhões de usuários para 1,4 bilhão, e, como pontua a revista, uma nação maior do que a China. Neste ano, a rede social já passou os 2 bilhões de usuários, e o Brasil era o terceiro colocado no número de usuários, com 139 milhões. Paralelamente a isso, em 2013, o presidente executivo do Google, Eric Schmidt, junto com o diretor do Google Ideas, Jared Cohen, publicam um livro intitulado The New Digital Age, Transforming Nations, Business and Our Lives, ou a nova era digital transformando nações, negócios e nossas vidas. Nele é uma pequena seção chamada Virtual Statehood, ou soberania virtual, em que os autores teorizam a chegada de uma cidadania totalmente virtual. Como eles dizem, abre aspas, a saber, nós acreditamos que é possível que estados virtuais sejam criados e que sacudirão o cenário online dos estados físicos no futuro. Fecha aspas. Para argumentar por tal estado, Schmidt e Cohen usam como exemplo a população curda, que não possui representação fidedigna de seu território, mas possui experiência de quase autonomia, como o Kurdistão iraquiano.
Como explicam os autores, perseguidos tanto no mundo físico quanto no virtual, grupos que não possuem soberania formal podem escolher emulá-la online. Enquanto não tão legítimo quanto ou tão útil como uma atual soberania, a oportunidade de estabelecer uma soberania virtual pode provar ser, no melhor cenário, um passo significativo para uma soberania oficial, ou, no pior cenário, um agravamento que pode levar os dois lados a um confuso conflito civil. Mais adiante, Schmidt e Cohen argumentam que os dados dos cidadãos dessa soberania virtual podem ser usados para beneficiá-los quando houver algum conflito entre partes. Ou seja, se os curdos estiverem passando por ataques, bullying e espionagem virtuais, as informações de quem possui ou está conectado a essa cidadania pode ajudá-los a receber apoio tanto virtual quanto físico, sejam de entidades governamentais quanto privadas. E, por fim, eles decretam: quão bem-sucedidas essas reivindicações de soberania virtual serão, que constituiria sucesso no final, ainda há de ser visto. Mas o fato de que isso será factível diz algo significativo sobre a difusão de poder estatal em uma era digital. Continuando na parte do poder das empresas de tecnologia, em 2013, a Amazon veio com uma ideia brilhante, fazendo entregas em praticamente tempo real por meio de drones. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa e atualmente o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, durante um programa do 60 Minutes. Nele, o empresário afirma que, na verdade, o serviço só poderia estar disponível 2 anos mais tarde. Mas daí fica a pergunta: por que fazer o anúncio tão cedo se nem a empresa tinha tecnologia disponível para tanto naquela época? Porque um ano antes, o Congresso norte-americano promulgou uma lei em que estimava que a regulação de drones fosse feita até setembro de 2015, coincidentemente a mesma data que Bezos previa para o seu serviço de entrega, o Prime Air. Hoje a gente já sabe que, na verdade, o processo vai demorar muito mais do que a lei ou que o CEO da Amazon previram. Mas o que é importante ressaltar é que, com o anúncio, mesmo que precoce, com os planos da empresa publicizados, toda a discussão de regulação de drones no espaço aéreo vão levar em conta a própria logística de entrega da empresa. Não à toa que, logo depois do anúncio, o gigante articulou diversas vezes com um órgão regulamentador aéreo norte-americano para mostrar seus testes. Não conseguiram, mas conseguiram espaço no Reino Unido para realizar tudo. Um ano mais tarde, em 2016, eles finalmente conseguiram mostrar os protótipos de como funcionaria o sistema e pautar a mudança na regulação. Agora, em novembro de 2017, sob a administração Trump e seguindo conselhos da Casa Branca, a Federação de Aviação do país liberou os testes com drones para delivery, passando a responsabilidade aos estados e municípios. Porém, quando se vê a patente da empresa para o Prime Air, se vê que, além da entrega, os drones também podem espionar a casa dos consumidores, analisando, por exemplo, se as telhas do telhado precisam de conserto ou se o jardim precisa de fertilizante. Assim, na próxima vez que o consumidor abrir as redes ou mesmo o site da loja, haverá anúncios direcionados para esses problemas do dia a dia. Para que metadados agora a gente pode consultar em loco? Aparentemente, o único meio para se evitar essa constante vigilância parece ser ficar invisível ou desaparecer do mapa. Tudo o que fazemos parece deixar rastros, migalhas, que são explorados para fins que pouco sabemos ou temos qualquer controle. Nessa perspectiva de desaparecer, a artista Rito Isso. Criou o vídeo... Obrigado. How Not to Be Seen, a Fucking Didactic Education.mov file, em que, copiando uma sketch do Monty Python, ela discute ironicamente diversas formas para poder desaparecer considerando as tecnologias digitais e sua proliferação nos dias de hoje. Camuflagem, viver em uma comunidade fechada, como os tão populares condomínios fechados aqui de São Paulo, ou em uma área militar, são algumas das possibilidades que a artista mostra. Mas a minha preferida é ficar menor do que um pixel. De acordo com ela, as imagens aéreas, sejam de satélite ou de drone, são calibradas por meio de áreas construídas ao redor do mundo para ajustar a definição e a resolução de imagens. Que foi aquela primeira que passou. No vídeo, que também está disponível no Artforum, ela visita esses lugares na Califórnia para mostrar que sim, é possível ficar invisível para as câmeras. Esse ponto de calibração que vocês veem na tela é um antigo e já foi abandonado, que é aquele lá. Quando se busca pelo assunto na internet, é possível encontrar diversos lugares com configurações similares, seja nos Estados Unidos, Índia e até na China. Eles possuem diversas formas e formatos, dependendo do tipo de câmera a ser calibrada. Mas ainda segundo Ito, hoje se adota o mais simples, com os 3 quadrados, sendo 2 brancos e um preto. Cada um representa o tamanho de um pixel na imagem digital. E seguindo a lógica de Ito, se eu ficar menor do que um pixel, eu ficarei invisível para as câmeras. Que são aquelas pessoinhas com as caras. Essas daí, ó, elas estão tentando ficar invisíveis. Mas no fim, o que tudo isso tem a ver com arte da pós-internet?
É importante entender que pós-internet é apenas um termo entre tantos outros que já foram usados para descrever quase o mesmo princípio, porém por pesquisas diferentes. Como até a Gisele fez o cibidismo, que eu usei para minha pesquisa da Funarte. Que, no fim, é a interferência do mundo online no mundo offline, ou a quebra de uma barreira que separava os dois mundos. Não à toa que os geeks são os moderninhos hoje em dia. Mas, enfim, a produção artística e crítica com essa nomenclatura se propõe a não ficar em um dos dois lados, mas sim considerar as interferências de um no outro. Um termo que eu gosto mais do que usar o prefixo pós é o usado por Corey Arcangel, Internet Aware, ou consciente da internet. Ele explica melhor que a produção com esse foco mostra as mudanças e influências pelas quais nossas culturas passaram com o mundo conectado. Uma produção que mostra essas influências, as critica e mostra novos modos de as perceber. A questão, porém, é que essas influências não são algo novo, nem específico à democratização do acesso e das tecnologias que vemos hoje. Muito antes disso, na década de 60 e 70, por exemplo, se podiam ver artistas que consideravam os princípios da tecnologia, da ficção científica, para explicar questões identitárias, como Grant Sun Ha e sua orquestra. Ele era uma loucura. Ele era uma loucura e misturava extraterrestre com cultura egípcia, além de vestimentas futuristas e vários sintetizadores. Ele foi um dos alicerces para o que surgiria depois, na década de 90, o que se chama de afrofuturismo, que utiliza a cultura tecnológica, muito semelhante ao consciente da internet, que o Arcangel fala, para criticar problemas e dilemas vividos pelas comunidades negras. Alguém aqui já viu o clipe Many Moons, da Janelle Monáe? Então, nele, ela simula um leilão para a venda de androides, que no caso são todos com a sua fisionomia, uma clara alusão à venda de escravos que são forçados a fazer trabalhos repetitivos de um mano de senhor, muito semelhante ao androide. A questão identitária, que necessariamente envolve a cultura e suas modificações, não é só abordada pelas comunidades negras, mas também para exemplificar uma nova forma de se abordar o feminismo considerando a evolução tecnológica. O coletivo Laboria Cubonics criou um manifesto chamado Xenofeminismo, em que clama por uma nova abordagem na luta pela igualdade de gêneros, considerando as ferramentas hoje disponíveis. Como elas falam, o nosso é um mundo em vertigem, é um mundo invadido por mediações tecnológicas, que entrelaçam nossas vidas diárias de maneira abstrata, virtual e complexa. O xenofeminismo constrói um feminismo adaptado a essas realidades. Um feminismo de inteligência, escala e visão sem precedentes. Um futuro no qual a realização da justiça de gênero e da emancipação feminista contribua a uma política universalista montada a partir das necessidades de cada pessoa, independentemente de sua raça, habilidade, posição econômica ou posição geográfica. Não mais repetição sem futuro na espiral do capitalismo. Não mais submissão à monotonia do trabalho, seja produtivo ou reprodutivo. Não mais coisificação do natural mascarado como crítica. Nosso futuro requer uma despetrificação. Xenofeminismo não é uma oferta de revolução, senão uma aposta sobre o longo termo da história, que exige imaginação, destreza e persistência. Para ela, nós sempre estivemos em um estado de alienação, e não será hoje que conseguiremos sair dele. Por isso, se deve usar o que nos deixa alienados para que possamos ter novos mundos em um futuro próximo. Aliás, é justamente esse estado de alienação, imperatividade e conectividade que é tema das obras do Ryan Trecartin. Em suas instalações, se vê vídeos que retratam pessoas que parecem estar sob efeito de esteroides ou drogas mais pesadas, porque estão forçando e elevando à máxima potência, como adolescentes, por exemplo, que conversam e tratam uns aos outros. Eu vou finalizar por aqui, porque acho que essa imagem do Trecartin diz muito sobre a nossa contemporaneidade. Mas ressalto o meu argumento que a internet deu ruim e que temos que pensar em novos meios, novas formas de usar a estrutura que temos disponível hoje para nos organizar de formas diferentes. 2 meses atrás, aqui no MIS mesmo, eu participei da temporada de projetos no Paço das Artes com o Laboratório Gráfico Desviante. E nele a gente resolveu não usar a internet para streaming ou divulgação dos temas que debatíamos, mas sim criar uma rede local, que só era acessada para quem estava no lugar para organizar as referências que pesquisávamos e que nossos convidados traziam. Cada vez mais se vê iniciativas que desistiram da internet como ela é hoje e que tentam propor algo menor, entre pares, usando criptografia para que não seja qualquer um, como uma empresa, que tenha acesso àquilo que se quer divulgar. O pós-internet, a meu ver, seria algo que abandonasse tudo que a gente vê hoje e propusesse uma nova forma de usar as tecnologias e estruturas vigentes. É isso. Subir aqui hoje para fazer um breve comentário e
propor uma pergunta aqui para vocês. Nos anos 90, eu lembro, em 95, a gente não tinha... Tinham buscadores na internet, mas eles eram linkados de uma maneira mais amadora, iniciante, eles não funcionavam tão bem, então era comum você entrar na internet e desbravar chutando nomes de sites que poderiam existir. Então, você chegava lá, azul.com, não existe ainda, droga. Rollerblade.com, nossa, Rollerblade já tem site, ponto para Rollerblade. E a gente ia descobrindo as empresas que iam criando o seu primeiro site, em que momento, às vezes para venda, às vezes só como uma ponta promocional. E um dia de 95, meu pai tinha um restaurante que era meio diferentinho, aí tinha um computador lá com internet. Em 95 eu morava em Belém, isso era em Brasília. Em Belém tinha palestra. O que é internet? Você pagava R$5, ia lá e aprendia, na verdade era Mandic vendendo o plano deles de internet. E nesse computador do restaurante em Brasília, um dia eu escrevi help.com. Aí eu entrei no inferno, nas portas do inferno da internet, nos anos 90. O help.com, ele não se explicava, era um site centrado, você não entendia, aí você clicava uma coisa, ia para o outro lado, voltava para o outro. E era muito estranho, e ele, mas o que é isso? Ele se perguntava, você estava, o que é? Eu quero saber que site é esse. Ele não explicava, e do nada, você descobria que uma área era clicável, que não parecia uma área clicável, você clicava e de repente você aparecia num site mais estranho ainda. E quando você voltava no outro dia no help.com, acontecia a mesma coisa e ia para outro lugar. E help.com, na verdade, é um site que eu frequentei muito entre 95 e 2000, até terminar de entender o que ele era. Ele era apenas um portal de net art que conectava as pessoas digitais, e o portal ele se comportava como um trabalho de arte também. E ali tinha nascido, eu sei que net art já existia nas BBS, nos anos 80, mas ali nascia a net art assim, de uma maneira mais contemporânea. Aí, a fotografia, quando ela nasceu, quase em 1830, ela demorou alguns anos, uns 10 anos para alguém dizer que estava fazendo arte com foto. Para ela entrar assim, para a história da arte contemporânea num trabalho, só foi no século passado, assim, demorou quase 100 anos para ela ser considerada arte. E em 2012 a Claire Bishop escreveu um artigo para a Art Forum chamado Digital Divide. Nesse artigo ela fala um pouco sobre a dificuldade que teve, assim, nesse 2012 já tinha um caralhado de tempo de net art, já tinha um caralhado de artistas contemporâneos que trabalhavam com a temática de internet, mas ainda havia uma grande divisão, um grande preconceito em uma parede, essa divisão digital entre o que era arte contemporânea digital e se isso existia ou não, porque a princípio para ela tinha artistas que se apropriavam da temática da internet e aplicavam ela a trabalhos tradicionais, em meios tradicionais, e você tinha artistas que produziam conteúdo digital que não conversavam com a história da arte contemporânea, segundo o sistema de arte, não segundo os artistas que estão fazendo isso. Por quê? Porque eles são artistas empresas como nós, são artistas que vivem de outras coisas, são muito bons em tecnologia, e é um meio que, quando discute sobre o próprio meio, você não tem especialistas de arte contemporânea que nem entendem o que eles estão fazendo. Então, a gente viveu esse momento. E aí, em 2016, a Bienal de Berlim é curada pela This Magazine. Para mim, talvez, esse seria um começo de um fim dessa divisão digital e da aceitação total do net art, da arte digital, como parte da história da arte contemporânea. Vocês acham que esse momento já chegou? Vocês acham que esse preconceito existe? Como é que está o mundo hoje?
Na verdade, esse artigo da Claire Bishop ela foi muito criticada sobre isso. Até na próxima edição, na edição seguinte, muitos artistas e curadores reclamaram para a Artforum e publicaram sua rechaçada contra ela por causa dessa divisão que ela colocou. Bem melhor, bem melhor. Mas essa questão, eu não consigo acreditar que tipo chegou. Ainda não. Até após a internet, você vai pesquisar, tipo, tem muitos curadores, inclusive tradicionais, que criticam, falando que é abertura para novos curadores para conseguir entrar no mundinho da arte. Eles acham que tipo, ainda não tem uma formalidade muito estruturada para conseguir ser considerada como um meio. Mas essa parte da Diz Magazine também, ser como curadora... a Diz Magazine também fez a Trienal do New Museum, que eu era curatorial fellow lá, e tipo, uma das ideias que o Trecartin e a Lauren Cornell tinham era justamente conseguir colocar essa estética em instituições de arte muito bem estruturadas, que nem o New Museum. O que eu acho bem estranho e um tanto quanto problemático. Assim. No fim, eu gostei até da Trienal, que eles fizeram. Mas eu não consigo ver como essa inserção. A Lauren super criticava isso, o Ryan também. Tipo, eles acreditam que é uma coisa que não tem essa divisão. E quem estrutura essa divisão e quem acha que inseriu é o que faz a divisão. Essas pessoas que estão trabalhando nisso e que estruturam isso já não vê mais. Daí se fala de Diz Magazine como curadora da Bienal de Berlim, mas o que aconteceu antes também? Como é que a Diz chegou nesse processo? Qual que foi a criação deles para eles pegarem e serem considerados? O que estava acontecendo também na contemporaneidade para isso? Não deu para entender nada que eu falei, né? Deu? Tá. Eu tenho dúvidas. Eu acho bom. Primeiro sobre a Claire Bishop, assim, tem esse artigo e tem o livro, né, o Artificial Health, que é uma paulada de todos os lados. E em algumas coisas eu acho que sim, que ela levanta essa bola que deu ruim e que deu e acho que tem várias questões de espetacularização, de um tecnoparnasianismo, assim, que ela mapeou e situou muito bem, né? Acho que sim, que tem uma resistência conservadora a determinadas práticas artísticas, mas ela é menor do que uma resistência. Eu acho que o grande divide, eu estava até conversando com o Tiago, eu acho que tem dois que de fato contam. Um é o do mercado de arte, de quem está dentro e de quem está fora. E outro é a das relações que são mais geopolíticas do que as relações, de fato, de se é digital ou não. Infelizmente, eu acho que já, feliz ou infelizmente, eu acho que já existe uma certa absorção, apesar de existirem uma crítica muito conservadora às instituições brasileiras em particular, eu acho ultraconservadoras. Assim, não tenho nenhum constrangimento de dizer super, muito mais do que é só pegar assim a circulação de determinados artistas dentro e fora do país e assim, e que não é que circulam em lugares totalmente alternativos e desconhecidos, locais alternativos, desconhecidos e instituições super consolidadas, desde que não sejam as nacionais. Então, existe sim, eu acho que no Brasil, mais... O Brasil, sim, até porque acho que o mercado de arte que opera com regras que eu não... talvez mais objetuais e mais resistentes a determinadas outras formas de práticas artísticas, mas eu acho que o divide, hoje em dia, ele não é tanto pelo se é arte digital ou não, até porque, pela minha própria fala, eu acho que essa noção caducou,
né? Ela, de fato, não tem mais legitimidade. Eu acho que é uma prática artística que é mediada por ela dialoga com o seu tempo, assim como toda a arte contemporânea, e ela é uma das formas de tensionar a contemporaneidade, né? E ela lida com determinadas linguagens, e nenhuma mais é exclusiva. Basta você ir numa exposição como que está no Centro Cultural, você não tem mais aquela especificidade que a gente tinha 5 anos atrás, né? Uma coisa tão imediatamente reconhecível. Eu queria abrir para o público também, porque eu acho que é um espaço importante para a gente discutir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Guilherme? Olha. Oi. Eu tenho uma consideração rápida. Eu fiquei nas duas falas, né, pensando muito no texto do Mark Weiser, um cientista da computação, né, o pai da computação ubíqua, que é o computador em todos os lugares e, consequentemente, conexão por trás deles, né? E ele vai falar num texto sobre o computador no século XXI, vai colocar um termo chamado pós-desktop. O mundo pós-desktop, né, da metáfora lá da escrivaninha que a gente via nas nossas interfaces. E aí a gente lembra também muito das questões mais da arte e tecnologia, que a gente viu um certo momento falando pós-TV, né, meio assim, a ideia das tecnologias, os avanços. Eu brinco com os meus alunos que eles falam que não assistem TV, mas fazem as sequências de séries, né, no Netflix, acreditando que a Netflix não é TV, né, eles olham para o veículo e não estão percebendo, na verdade, que é um avanço. E aí eu fiquei meio que puxando e tentando entender o que seria esse pós-internet, né? Eu compreendi, né, a provocação, né, o termo, mas, na verdade, o pós-internet, na verdade, não é além da internet. Eu acho que é a naturalização da internet, né? Eu acho que eu puxei muito para o Mark Weiser mesmo. Assim. A gente não fala do pós-computador, né? O computador está naturalizado. Então, o pós-internet seria uma internet naturalizada, né? Seria uma incorporada, né, na periferia da minha atenção, né? Eu estou ali lidando cotidianamente, conectado com ela, e não tenho um ato consciente de estar conectado. Talvez concordam comigo, esse conceito de pós-internet estaria muito mais ligado a essa naturalização, ou realmente um avanço de um outro modelo, uma outra concepção? Assim, a ideia de um pós aqui, ela é muito mais para marcar um depois. Depois da emergência da internet, a cultura das redes toma uma dimensão, enfim, inequívoca, né? Essa experiência, de modo que mais além da naturalização, né? Ela é o nosso horizonte cultural, de fato. Ela é mais do que algo que nós incorporamos. Ela é o horizonte imaginário. Ela é o ambiente do pensamento pensável da nossa vida.